Bom dia. Bom dia. Vamos começar então. Bom dia para vocês todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado de coração por vocês terem comparecido à palestra que o professor organizou e eu ajudei. E hoje vocês vão conhecer uma grande amiga minha, que é uma grande atriz de teatro, uma batalhadora, produtora de teatro, que veio com a gentileza de vir fazer uma palestra pra gente fazer atividades complementares e ter um aprendizado a mais fora de sala de aula. Porque na pedagogia nós todos estamos aprendendo que o aprendizado não é somente nos livros e nos bancos escolares, mas também tudo ao seu redor. Qualquer pessoa inteligente aprende até com uma folha caindo no chão. Imagina num espetáculo desse. Muito obrigada por vocês terem vindo, por terem confiado em mim. E eu quero apresentar a vocês a minha amiga atriz Meire Moraes. Meire, agora é com você. Vai com tudo, amiga. E Deus seja com você. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom, como ela se apresentou, meu nome é Meire Moraes, mas antes de começar, eu quero fazer uma coisinha com vocês, tá? Todo mundo de pé, vamos lá. Todo mundo de pé, vamos fazer um aquecimento só pra gente mandar a energia do sono embora, tá? Vamos lá então, comigo assim, ó, vamos lá. A piada. Tudo bem. Vai ser bem rápido, tá, gente? Bom, meu nome é Meire Moraes, sou produtora teatral da Lumax Produções. O meu foco é teatro. Já fiz novelas de TV a cabo, TV, no SBT fiz humor, né? Mas o meu foco mesmo é teatro. Eu amo teatro e é isso aí. Mas agora a gente vai ter uma parte teórica aqui. E eu trouxe a Tatiana Juliato, ela fez Unicamp e ela vai dar uma... Eu acho que eu preciso perder uns quilinhos para fazer essa animação com vocês aí. Tatiana Juliato, agora é com você, minha filha. Vai recitar aquele mortal que você falou para mim? Bom dia a todas. Muito obrigada pela presença de vocês nessa terça-feira de manhã, num horário desses. Né? Então, muito obrigada mesmo. Meu nome é Tatiana Juliato, sou pedagoga formada pela Unicamp e trabalho há 8 anos na área da educação e há 10 anos na área de teatro. E trabalho junto com a Meire em uma companhia de teatro. E hoje eu trabalho na Prefeitura de Campinas, na área de educação, no agrupamento 2B com crianças de 2 a 3 anos. Mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças maiores em educação não formal na Prefeitura de Vinhedo, onde trabalhei com jogos teatrais e foi uma experiência muito importante, muito interessante. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de um embasamento mais teórico. Por que colocar o teatro na escola? Por que utilizar o teatro como uma ferramenta educativa, né? Não como uma forma de tapar buraco. Ah, é legal, é divertido, é lúdico, as crianças gostam. Isso tudo é relevante também, mas eu acho que enquanto futuras professoras, não sei se todas vão trabalhar na educação infantil, que é onde eu trabalho, amo e gosto muito, ou quem vai trabalhar no ensino fundamental, isso também é uma ferramenta interessante. Vocês têm que ter um embasamento teórico bem alicerçado, um alicerce bem forte. Então, para falar nesse primeiro momento, a nossa bibliografia foi a Formação Social da Mente, de Vygotsky, que eu acho que algumas já conhecem, mesmo pelo segundo e terceiro semestre, em algum momento vocês já tiveram contato com o Lev Vygotsky. E
Jogos Teatrais de Viola Spohr. Os dois livros básicos são A Improvisação para o Teatro, esse daqui, e o outro livro é Jogos Teatrais na Sala de Aula, um manual para o professor. Qual é a diferença de um livro para outro? Nesse primeiro, ele tem a fundamentação teórica de Viola Spohr, que eu vou passar para vocês também. Só que essa fundamentação teórica não é só para um professor, são para profissionais que trabalham com teatro, inclusive diretores. Tem todos os jogos teatrais, só que é direcionado para adultos e algumas considerações para as crianças. Esse é o embasamento teórico. E esse daqui são para pessoas que não são profissionais do teatro, mas querem desenvolver jogos teatrais com as crianças em sala de aula. Então, assim, para quem vê o teatro como uma ferramenta importante na educação, esse livro é primordial, porque ele tem jogos teatrais totalmente adaptados para a escola, pela própria Viola Spohr. Tem jogos teatrais da cultura brasileira, que ela considerou importantes no desenvolvimento dos jogos teatrais, e é bem legal. Bom, as abordagens teóricas que nós vamos conversar hoje é a teoria psicológica sócio-interacionista de Lev Vygotsky e os jogos teatrais de Viola Spohr. Daí, quem são essas pessoas? Vygotsky, ele nasceu na época da Revolução Russa, então ele foi fortemente influenciado por Karl Marx, pelo marxismo. E qual é a principal ideia do Karl Marx, do marxismo, que é importante para Vygotsky e que a gente tem que ter sempre em mente, se você for seguir essa linha pedagógica vygotskiana? O homem se faz na interação social. Não é o professor que tem conhecimento supremo e que vai transferir para o aluno de forma automática, como se ele fosse uma tábua rasa, e não é o engano do construtivismo, porque o construtivismo ele tem uma ótima ideia, só que há uma má interpretação na qual a criança é que vai aprender, o professor não tem uma grande importância nessa interação. Fazendo uma boa interpretação do construtivismo, indo pela teoria de Vygotsky, o professor ele ajuda na construção, nessa interação social, na educação, na construção do ser humano. O homem se faz homem na interação com outro homem. O outro é importante. Essa é a principal ideia de Vygotsky para começar. E Viola Spohr é uma americana que nasceu em Chicago. Ela começou trabalhando com assistência social e a chefe dela naquela época trabalhava com jogos tradicionais para imigrantes. E ela começou a ter contato com isso e ela teve um grande interesse. E o que aconteceu? Ela formulou jogos Spohr, que são jogos de improviso, jogos que a gente vai conhecer hoje, jogos teatrais, e trabalha com criança, com adultos e com atores. E isso é importante por várias razões que são abordadas hoje. Teoria sócio-interacionista. A visão de homem, nessa teoria, acredita que o homem se constrói através das interações sociais, porque o homem faz história a partir das condições dadas pela própria história. Para Vygotsky, o desenvolvimento ele é a partir do biológico, a partir de uma maturação, o início do desenvolvimento. Ele não é definido somente pela parte biológica do homem, mas o ponto de partida seriam as maturações. E esse desenvolvimento, as interações sociais, vão fazendo com que ele transcorra no decorrer do tempo. E as funções superiores são frutos de experiências sociais, que são as interações, as trocas entre as pessoas e do desenvolvimimento cultural e não biológico. Funções superiores, o que a gente entende por funções superiores? Aqui está bem sintético, tá? Porque a gente vai se focar num ponto em específico. É o pensamento mais elaborado. Não é aquela coisa... É o que nos torna humanos,
nosso pensamento elaborado, nosso pensamento simbólico, abstrato, a nossa memória, a nossa atenção voluntária. E tudo isso é construído na interação social, nossa visão de mundo, a forma de pensamento lógico, matemático. Então, essas funções superiores, o que a gente vai se focar hoje? Nessa primeira da lista, que é o pensamento simbólico e abstrato, que é aí que entra a importância do teatro na escola. Qual é a visão de Vygotsky com relação ao teatro? Para Vygotsky, o teatro é uma forma de expressão humana, é uma forma de linguagem, tanto que vocês provavelmente devem estar vendo na faculdade a questão do letramento, né? Que é você trabalhar a função social da escrita. No teatro, a gente também trabalha a função social de um texto teatral. Então, além dos jogos teatrais, trabalhar em todas as coisas que serão ditas aqui, também você pode trabalhar a redação, você pode dar uma função maior para essa escrita. É uma linguagem, é uma forma de expressão humana. E aí, onde que entra os pensamentos simbólicos no teatro? Nos signos. Os signos são os significados que as pessoas têm internalizados das coisas, dos lugares, as ideias internalizadas de mundos, os significados. E essas coisas, a materialidade, são os instrumentos psicológicos. A agenda, por exemplo, a ideia, eu tenho o signo, o significado da agenda. E a agenda em si é um instrumento psicológico. Está dando para entender ou está com alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mão e perguntar. Tá? E esses instrumentos são mediadores entre o homem e a sociedade. Os significados que nós damos ao mundo, às coisas, são eles que mediam, que fazem, digamos, um meio de campo entre nós e o ambiente. É através dos significados que nós damos ao mundo que nós interagimos com ele. Os homens também são mediadores. Não são só os significados, os instrumentos psicológicos que mediam. O professor, ele é um importante mediador. A partir do momento que ele escolhe um conteúdo ao invés de outro, um conhecimento ao invés de outro, porque nenhuma posição pedagógica é neutra, são escolhas políticas. E quando a gente escolhe uma coisa ao invés de outra, a gente está mediando, a gente está ensinando não de uma forma automática, porque também está aprendendo, está tendo uma interação com esse aluno. O teatro e os jogos de faz de conta têm relação direta com o pensamento simbólico. Por quê? O pensamento simbólico é o tipo de pensamento em que a pessoa diferencia os significados do significante. Por exemplo, esse telão aqui. Quando eu tenho internalizada a ideia desse telão, eu não preciso vê-lo para compreender. Eu já tenho o significado dele internalizado. Então, pensamento simbólico é quando você tem internalizado os significados das coisas. E o teatro, ele ajuda nesse processo. Como? Os jogos de faz de conta, quando a criança está brincando de casinha, ela está lembrando, ela está revivendo situações antigas, situações que ela vê na casa dela, ela está internalizando os significados das coisas. Então ela está ali formando aquele pensamento simbólico. Tanto no jogo de faz de conta, que é quando ela é pequenininha, quanto no teatro, que isso eu vou explicar mais pra frente, com mais clareza. Ó. Por que colocar o teatro, os jogos e o faz de conta na escola? Qual a importância que tem para a educação e a formação de uma pessoa? Aí vai entrar o conceito de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Ali na ponta, a gente tem a zona de desenvolvimento real, que é o que a pessoa sabe fazer sozinha, com autonomia e sem ajuda de ninguém. É o que ela tem de conhecimento hoje. É o real. E lá no fim tem a zona de desenvolvimento potencial. É onde ela vai poder chegar de conhecimento e de desenvolvimento.
Nessa zona de desenvolvimento real, a parte de maturação biológica dela já, corresponde ao que já está maduro, concluído. Daí, quando você vai ensinando algumas coisas, você vai proporcionando algumas experiências, e essa criança passa a fazer novas coisas com a ajuda, com o auxílio de um adulto, ela está entrando na zona de desenvolvimento proximal. Porque na zona de desenvolvimento proximal, ela não faz sozinha. Ela precisa de um adulto ou uma outra criança, não precisa ser necessariamente um adulto. Uma outra pessoa além dela que auxilie ela a fazer alguma coisa. Porque daí, quando isso acontece, ela está puxando o desenvolvimento. A parte orgânica e biológica dela vai amadurecer mais rápido, porque tem algum fator de interação social puxando esse desenvolvimento. Não é desencadeando, é puxando. Isso é importante, porque é uma construção na interação entre a pessoa e a criança. Então, relembrando, você tem a zona de desenvolvimento real, que é o que a pessoa faz sem ajuda de ninguém, com autonomia. Você tem a zona de desenvolvimento potencial, que é onde ela pode chegar e que a gente nunca tem como medir. E tem a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que a criança ou o adulto faz com a ajuda de uma outra pessoa, na interação de uma outra pessoa, ou até mesmo através de livros, mas enfim, sempre com auxílio de algo, aí ela vai conseguir fazer. Por exemplo, um exemplo bem simples, dirigir. Quem sabe dirigir, beleza. Quem não sabe, no começo, precisa ter um professor que explique. Daí, aos poucos, ela vai internalizando como que ela vai fazer aquilo. Até que vai chegar um dia em que ela vai estar no aprendizado completo, que ela vai dirigir sem pensar e que o dirigir para ela vai ser como uma segunda natureza. E a zona de desenvolvimento proximal é sempre o futuro mais próximo. Quando você vai, por exemplo, ensinar alguma função matemática, algum tipo de conta, você, pela teoria de Vygotsky, você nunca vai dar aquilo que a criança sabe fazer somente. Você sempre vai proporcionar algum tipo de dificuldade para, dentro dessa dificuldade, ela prosseguir, ela aprender algo mais e se desenvolver mais. Ficou claro ou alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tá. Então, aí, daí vocês vão olhar para mim e falar, o que essa baixotinha aí de 1,60m está querendo dizer com esse blá 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 todo de desenvolvimento proximal? Qual é a importância disso na minha vida? O que isso tem a ver com teatro? E como é que eu vou relacionar com o pensamento simbólico? Tem tudo a ver. Por quê? Vamos recapitular. O teatro vai ajudar a criança a internalizar o significado das coisas, dos objetos, do cotidiano dela. Daí, esse pensamento simbólico, esse jogo de faz de conta, ele se constrói justamente na zona de desenvolvimento proximal, porque é ali que é onde a criança interage com o outro. Então, dentro daquela zona de desenvolvimento proximal, quando tem um jogo teatral, quando tem um teatro, quando tem uma brincadeira de faz de conta, isso vai puxar o desenvolvimento da criança, porque entre muitas coisas vai formar o pensamento simbólico dela. E tem uma coisa que o Vygotsky fala na formação social da mente, que eu citei aí, eu quero até ler, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. A criança sempre se comporta além do habitual da sua idade, além do seu comportamento diário no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Então a criança está lá, ela está brincando, ela está relembrando alguma situação pela qual ela já passou, de repente ela está imitando, e não é um imitar automático, porque quando alguém imita alguém, ou uma situação, ela está colocando a sua individualidade ali, ela vai além, ela consegue de repente fazer coisas que fora daquela situação sozinha ela não faria. Além de, lógico, estar desenvolvendo o pensamento lógico, matemático e simbólico. Não, lógico, matemático não, o pensamento simbólico. Aí, só por isso, só pelo fato de desenvolver o pensamento simbólico, só pelo fato de puxar o desenvolvimento da criança, já seria muito válido ter o teatro dentro da escola, ao meu ver.
Porque eu lembro que na faculdade o meu professor Sérgio Antônio Leite, que me deu aula de Vygotsky, que ele falava, olha, Tati, não adianta você pular a fase. Uma criança, até para ela ter uma compreensão lógico-matemática, em matérias que precisam ter um conhecimento mais específico, ela tem que ter um pensamento simbólico bem estruturado. Uma pessoa, porque quer coisa mais abstrata que matemática, que divisão, resta 1, aí o que você faz com o resto? Vírgula. É uma coisa abstrata, você tem que ter um pensamento simbólico, pensamento abstrato, bem estruturado, bem construído. Então, quando a criança está lá com seus 4, 5 anos brincando num jogo, num teatro, ela está desenvolvendo um tipo de pensamento que lá na frente, na 4ª série, é importante para ela fazer uma função matemática, para ela ler um texto e entender. Então, não é perda de tempo, não é tapa-buraco teatro, é uma coisa muito séria, é uma ferramenta muito interessante. Só isso eu já acho que é muito válido. Mas, além de um alicerce pedagógico, a gente tem um alicerce da Viola Spolin, que ela não é pedagoga, como, aliás, muitas das pessoas que têm ideias importantes na educação não são pedagogos, mas ela tem algo que talvez não tenha sido superado até hoje por nenhuma outra pessoa. E aí, uma pergunta crucial. Qual é a diferença e a semelhança da visão de Viola Spolin e de Vygotsky? Porque tem. O Vygotsky, ele trata, de alguma forma, jogos de faz de conta, brincadeiras, jogos, teatros, por ter a mesma função que é o desenvolvimento da função simbólica, ele não fica diferenciando muito uma coisa da outra. Ele está falando as coisas boas que isso proporciona a uma pessoa. Ele não está muito preocupado em falar se psicodrama é melhor, se teatro assim assado é melhor. Esse não é o foco dele, tá? O foco dele é compreender como que são construídas as funções superiores do ser humano e a educação. A Viola Spolin, então o Vygotsky ele fala muito dos jogos de faz de conta e a Viola Spolin fala muito dos jogos teatrais. Tem diferença entre jogos teatrais e jogos de faz de conta. Por quê? Os jogos de faz de conta que o Vygotsky fala, a criança, ele está mais para um psicodrama, que é quando a pessoa está lá no palco, ela está revivendo uma emoção, ela está fazendo um melodrama, está algo muito vinculado à vida dela. A criança, quando ela está brincando, ela está relembrando coisas que aconteceram na escola, na casa dela, não necessariamente como realmente aconteceram, mas a importância, a compreensão que ela tem naquele fato. Então, é mais um psicodrama, está muito vinculado a vivências anteriores, porque ela está revivendo. Isso é importante. Porém, é um pouco diferente do que Viola Spolin fala. Os jogos teatrais também atuam no sistema simbólico e abstrato. Também vão puxar o desenvolvimento, mas ela defende um jogo distante do psicodrama. Quando ela fala psicodrama, ela está se referindo a um tipo de teatro próximo do jogo de faz de conta que o Vygotsky fala, através da experienciação do aqui e agora. O que é esse experienciação do aqui e agora? É você estar fazendo um jogo teatral sem ter o intuito de reviver nada. Você está ali, você está de forma espontânea, se jogando numa situação e vivenciando da melhor forma possível que você pode vivenciar ali, para você não ficar revivendo velhos paradigmas. Então, é algo a partir do espontâneo. A Viola Spolin faz jogos teatrais com crianças a partir de 6 anos, embora ainda brinquem de faz de conta, já que tem um pensamento simbólico minimamente construído e podem mostrar e não mentir. O que acontece? Nesse livro aqui, ó, esse primeiro que eu mostrei, que é a Improvisação para o Teatro, tem uma consideração que ela fala da experiência dela quando ela começou a trabalhar jogos teatrais com crianças a partir de 6 anos. Quando você pede, dando até o exemplo que ela deu, quando você pede para uma criança de 6 anos, olha, vamos fazer uma cena de casa, uma situação que acontece na casa, com pai, com mãe, tendência número 1 da criança de 6 anos. Hoje em dia, acho que é
das mais novas, porque a criança está nascendo com um chip de tão esperta que ela é hoje em dia. Então, essa coisa da idade não é tão fixa, porque as coisas evoluem, graças a Deus. Mas essas crianças, elas vão fazer um jogo de faz de conta, elas vão brincar de casinha. Elas vão desconsiderar a plateia, geralmente vão falar tudo ao mesmo tempo, ou então não vai ser uma fala muito nítida, não vai ter uma história. E assim, elas vão estar revivendo situações do cotidiano delas em casa. Agora, se você virar para ela e falar assim, mostre, não finja. Não é para você fingir uma situação. Não é para você fazer faz de conta que você está. Não. Aqui e agora. Você é a mãe, você é o pai. Vamos contar uma história. Vamos compartilhar com a plateia. A plateia tem que entender o que você está falando. Então, aos poucos, ela vai desvinculando do faz de conta para uma situação real. E lembrete, só para lembrar mais um pouco, jogos de olhos pólen, tanto quanto os de faz de conta também, trabalham regras, porque jogos antes de qualquer coisa, com fantasia, sem fantasia, lúdico ou não, se é que tem algum jogo que não é lúdico, mas enfim, jogos de faz de conta, teatro, ele trabalha essencialmente regras. É o princípio de qualquer tipo de jogo. Mas por que, a gente respondeu até agora, o porquê de colocar os jogos na escola por Vygotsky. Agora, por que, segundo Viola-Spolin, esses jogos teatrais, ou teatro, enfim, devem ser, não sei se a palavra deve, mas seria interessante ser trabalhado dentro de uma escola. Fazendo um contraponto dos livros que eu li, e até mesmo pela experiência e de conversas com pessoas que trabalham com teatro em escola, eles são altamente sociais. A criança ela aprende a trabalhar em grupo. Ela sai daquele mundinho egocêntrico dela e ela entende que ela tem outro ali. E que se ela não trabalhar junto com o outro, não tem jogo. Porque são jogos teatrais, eles não são para ter vencedores. São para ter companheiros que compartilham algo. Eles têm um acordo de grupo sobre regras, envolve interação e cooperação. Se você não estiver junto com a pessoa que está jogando com você, você não finaliza. Desenvolve criatividade, tornam as pessoas ágeis, desenvolve espontaneidade, estimulação para transcender a si mesmo, desenvolve autoconhecimento e confiança, aprende a trabalhar com regras, desenvolve o pensamento abstrato e simbólico, dá liberdade pessoal e autoidentidade e autoexpressão. Aí aquela velha pergunta, tá bom, faz tudo isso, mas o que é esse tal de jogo? Como é que funciona? Como é que eu uso essa ferramenta? Faz tudo isso, mas como? Aí vem a fundamentação teórica. O jogo teatral, ele se consiste basicamente da seguinte forma. O professor ele vai propor um jogo para essas crianças, enfim, para as pessoas com as quais vão trabalhar esses jogos. Esse jogo, ele tem um problema. E esse problema é o foco da questão. Você tem que se manter focado nesse problema para poder resolver. E você só consegue resolver quando você está jogando em harmonia e de forma cooperativa com todos. Senão você não resolve. Por exemplo, eu tenho um barco. Se todas as pessoas ficarem no mesmo ponto em cima desse barco, o barco afunda. Então, as pessoas têm que circular em cima desse barco de forma distribuída para o barco não afundar. Isso quer dizer que você vai ter que observar, tem que ver onde está outra pessoa, você tem que ter um bom relacionamento e não é para disputar, é para jogar junto. Porque o objetivo não é ganhar do seu colega, é fazer o barco não afundar. Então, quando você mantém o foco, e tem vários, tem uns 250 tipos de jogos. Por isso que eu falo, quem tem interesse, Conselho de Amiga, tem esse livro, porque ele dá várias dicas, vários tipos de jogos, em linguagens bem simples, porque é inviável uma pessoa decorar tantos jogos. Mas assim, quando a criança, ela tem um foco na resolução daquele problema, ela já não está preocupada se a plateia vai julgar ela ou se não vai.
ela não está preocupada em competir com o outro, porque ela precisa daquela outra criança para resolver o problema. Então, basicamente, jogos teatrais é quando você propõe um problema de palco para ser solucionado em grupo, de forma cooperativa. E tem vários processos que a gente vai ver. Bom, o pressuposto básico de Viola Spolin, não o mais importante, mas um dos mais importantes, é que ela considera que todas, mas todas mesmo, todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar, porque aprendemos através da experiência. E ninguém ensina nada a ninguém. Se ninguém ensina nada a ninguém, eu já não concordo muito, porque eu sou pedagoga, trabalho com criança aí. Mas ela escreveu, pus, mas eu estou dizendo, eu não concordo. Porque eu acho que a partir do momento que um professor ele propõe um tipo de jogo e não propõe outro, ele já tem uma intenção. A partir do momento que é feita uma avaliação em grupo, ele já tem uma intenção. A partir do momento que ele propõe um trabalho para desenvolver cooperação, todas as intenções pedagógicas dele estão ali. E por mais que a gente procure uma imagem neutra, não existe. Se uma simples escolha estética é uma escolha política, quanto mais de conteúdo escolar, quanto mais de jogos teatrais. É impossível. Eu acho que todo mundo pode ensinar assim. Todo mundo pode interagir. Mas também a gente aprende. E muito. E ela acredita que todas as pessoas podem improvisar. O intuito dela, lógico que jogos teatrais ajudam na formação de atores, mas o objetivo central não é formar atores. É ter uma ferramenta que proporcione uma educação, que proporcione a pessoa interagir com a outra através dos jogos teatrais. Pode ser que, num momento, a pessoa tenha interesse em fazer teatro e seguir em frente? Sim, mas os objetivos de jogos teatrais na escola não são formar atores. São colaborar na educação de crianças, de forma que elas possam ser seres humanos melhores. Ainda mais hoje em dia, onde tudo se estimula a comprar, competir, passar por cima, esmagar a cabeça do outro, porque eu sou melhor, porque isso, porque aquilo, e é desde sempre. Eu tenho alunos de 2 anos que adoram falar, porque eu comprei isso, comprei aquilo com o outro. Peraí, a vida não é só comprar. Além de comprar e trabalhar, o que a gente faz? Acho que a gente tem que ter algo muito maior na vida. A gente tem que ter amigos, um bom relacionamento humano, dentro do trabalho, fora do trabalho, uma boa cooperação em valores humanos. E os jogos teatrais ajudam nisso. Tanto que jogos teatrais, se você for trabalhar com teatro, é nítido como às vezes aquele aluno, aquele dito cujo que dentro da sala de aula a gente tem vontade de torcer o pescoço, jogar pela janela e falar, vai embora. Aquele que vale por 30, que se faltar ele, faltou metade da sala, ele se sai bem. Ele é o criativo, ele é o que tem ideia, ele se revela. E é um momento até que você pode fisgar aquele aluno para ser um companheiro seu dentro da sala de aula. Além de, ao invés de ser o seu inimigo dentro da sala de aula, você reza. Ai, tomara que hoje fulano não vá na aula. Não, ele é um companheiro, porque você ensina, mas você aprende. E os jogos teatrais, ele é uma ferramenta interessante. Quando você trabalha teatro com uma criança, às vezes essa criança, ela começa a ter mais interesse em português, em matemática, em outras coisas. O relacionamento dela com as outras crianças melhora, o relacionamento dela, às vezes, com o professor também melhora. Você dá uma... Pô, você é ruim em tudo. Pô, vem alguém e fala, isso é bom. Melhora a autoestima da criança. E, de repente, você perceber que você é bom em alguma coisa, pode ser um fator para você melhorar em outras, no seu comportamento dentro da sala de aula. E a Viola Spolin fala muito do experienciar, se jogar na experiência do jogo, que é penetrar no ambiente, envolver-se organicamente nos níveis intelectual, físico e intuitivo. Quando trabalha além do intelectual, a pessoa está aberta a aprender. Ela responde no aqui e agora, dentro da espontaneidade. Quando a pessoa se sente bem num lugar, quando ela se sente bem-vinda, quando ela se sente parte integrante de um grupo, que é o que o teatro proporciona, ela se torna um aluno melhor. Até, inclusive, numa conversa tendo com a Meire, outro dia,
Ela comentou que até na escola, de repente, ela tinha dificuldades e o teatro foi o que mostrou para ela que ela não era aquela aluna ruim, que ela tinha as qualidades dela. Mas gente, porque querendo ou não, bem-sucedido não é aquela pessoa somente que faz faculdade, tem um emprego, que segue aquele roteiro de viver o feliz para sempre. Eu acho que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que faz o que gosta, com prazer, com brilho nos olhos, com dignidade. Sim, pode ser numa faculdade, mas tem tantas profissões que não se fazem dentro de uma faculdade. Uma pessoa que não tem neura de ficar passando por cima das outras. Então, conhecimento sistematizado e acumulado no decorrer da história é importante? É importante. Mas não é só isso. Não é só isso que a gente ensina numa escola. E os jogos é uma coisa interessante. A Meire está aí, se tornou uma pessoa bem-sucedida e ela teve uma autoestima elevada através do teatro e tem uma profissão linda. Bom, em síntese, jogar-se na experiência do jogo teatral, vivenciando o momento, é superar o jogo de faz de conta, que é aquele de reviver, de relembrar situações já vividas. Não é esse o interesse. O interesse é viver o aqui e agora. O objetivo não é viver um psicodrama, pois não pretende reviver um passado estagnado e experiências antigas, e sim um momento de forma espontânea. Jogando os jogos, cada um tem um problema a ser solucionado. Quando há uma concentração no foco, que é para solucionar esse problema, a pessoa se mantém no aqui e agora. É simples, a gente quando está numa situação diferente, nova, nossa, até radar do fundo do útero, se é que tem algum, a gente fica ali alerta em tudo. A gente se mantém no aqui e agora. Mas vocês estão dando risada? Uma vez eu vi uma reportagem que dizia que pessoas que fazem esportes muito radicais, colocam lá uma substância lá no cérebro, que faz com que a pessoa se concentre no aqui e agora. Porque querendo ou não, a gente está trabalhando, a gente está com uma cabeça na conta que tem que pagar, o filho que tem que buscar na escola, a casa que tem que limpar, o marido que não sei o quê, a criança também. Ela pode estar ali, ela pode estar pensando, eu tenho que fazer tarefa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquilo. E quando você se entrega numa situação nova, diferente, quando você sai da sua zona de conforto, você fica presente ali, no aqui e agora, não dá muito tempo de você pensar em outras coisas. Quando há concentração no foco, a pessoa se mantém no aqui e agora. Cria respostas, experiências novas. Consegue trabalhar em equipe de forma integrada e colaborativa. Porque se não for assim, o problema não é resolvido. Dentro do foco e em equipe, a pessoa perde aos poucos o medo da aprovação e desaprovação. Porque todos são parceiros e o jogador não tem que provar nada a ninguém. Isso é uma coisa importante. Nós vivemos numa sociedade na qual sentimos necessidade de sermos aprovados ou desaprovados o tempo todo. Queremos ser aprovados e morremos de medo de não sermos amados. É uma das coisas que a Viola Spolin fala. Por quê? Porque a gente acha que o outro tem que aprovar, porque fulano é melhor, porque a nossa autoestima não está boa, porque de alguma forma, lá no meu interior, no meu inconsciente, eu compito, eu tenho uma certa competição com outra pessoa, principalmente mulher, bichinho altamente competitivo, e aí vai. Mas a vida, o que ela propõe, dentro dos jogos teatrais que a gente leva para a escola, de alguma forma leva para a vida, a plateia do teatro, ou as outras pessoas na sua vida são parceiros. As pessoas com as quais você trabalha, de alguma forma, são parceiros. A gente na vida tem que ter uma competição conosco, com nós mesmos, com o melhor que nós podemos ser em relação a nós mesmos. E é assim que a gente vai evoluindo. Então, essa coisa de cooperar, de ter a outra pessoa como parceiro. Quando a gente tem isso, a gente não está preocupado se a outra pessoa está aprovando ou não, porque ela está crescendo junto comigo. Então, é uma forma de trabalhar a aprovação e desaprovação também em cima do palco. A plateia ela é vista como parte integrante e parceira. Daí uma citação dela. Por causa da natureza dos problemas de atuação, é imperativo preparar todo o equipamento sensorial, livrar-se de todos os preconceitos, interpretações e suposições, para que se possa estabelecer um contato puro
direto com o meio criado e com objetos e pessoas dentro dele. O jogador, aí ela vai a alma, pode alcançar o objetivo como bem entender, desde que obedeça as regras do jogo. A pessoa pode subir no teto, virar de ponta cabeça, virar cambalhota, fazer o que quiser, desde que solucione o problema. Se estiver dentro do foco, é válido. Expressão de grupo. O trabalho tem que ser em equipe, tem que ter cooperação. Você elimina a competição. O foco não é a competição, é a cooperação. Fisicalização. Isso eu adoro. Ela fala que não adianta você esmiuçar o seu personagem de cabo a rabo, fazer uma biografia dele, todos os traumas de infância dentro de um teatro ou um jogo teatral. Foi ir lá no fundo do âmago do ser do personagem e não passar isso para o público. Se o público não pegar, se o público não entender, sua função não foi feita. Você tem que comunicar, você tem que fisicalizar, comunicar a sua ideia. Senão, filha, não adianta fazer esse trabalho todo. Sua mensagem não chegou. E as técnicas teatrais. São muitas as técnicas teatrais, são muitas as visões de teatro existentes, mas ela fala uma coisa que é interessante. Elas não são rígidas, porque há muitas formas de se dizer e fazer algo. Elas aparecerão de seu total, pela experiência de atuação e experimentação nos jogos teatrais. Procedimentos. O foco dos jogos teatrais é solucionar problema. Com problema. Por exemplo, posição da pessoa no palco. Onde que ela vai ficar? Você não vai chegar e falar para uma criança, olha, no teatro não ficam todas as pessoas aglomeradas no mesmo lugar, porque senão quem está na plateia não te enxerga direito. Você vai propor um problema, um jogo que tenha um problema, e ela vivenciando aquele jogo, ela vai aprender que cada um tem que estar em pontos distintos para o barco não afundar. Então solucionar problema com problema. Não explicar o como. Você vai apresentar o jogo teatral. Você não vai dar um modelo, você pode solucionar assim, assim, assado. Não. Ela vai ter que encontrar o caminho dela, junto com os companheiros de equipe e dentro das regras. Ele está dando exemplos, e isso é uma oportunidade para a pessoa ser original. Ela criar a saída dela. O ponto de concentração, o foco no problema. Focar. Quando a pessoa se concentra no problema, para deixar fluir, isso é melhor. E a avaliação. Essa avaliação não é o professor chegando e falando, olha, vocês solucionaram o problema, mas isso está errado, não é assim. Não, é uma avaliação em equipe. Se o jogo é em equipe, quem assiste, se por acaso tiver pessoas que estão assistindo, essa avaliação também é em grupo. E não é para falar, tá certo, tá errado, foi bom, foi ruim. Esse não é o objetivo, mesmo porque isso é um pouco relativo. O que você vai analisar? A criança, perdão, as pessoas mantiveram o foco no problema? Qual era o problema do jogo naquele momento? Manteve o foco? Resolveu o problema? Resolveu ou não resolveu? Porque se não resolveu, então nada está cumprido. Tem que ver, resolveu? Ele compartilhou a voz com o público? Ele comunicou o que ele tinha que comunicar? Ele fiscalizou? Ele passou o que ele tinha que passar? Ou ele ficou num monte de exposições e não passou nada para o público? Ele mostrou, veio e mostrou, ou ele ficou falando e explicou? Quero que é uma palestra assim, né? Mas assim, é que agora é palestra, mas assim, no teatro a gente tem que mostrar, a gente tem que fiscalizar. Ele está mostrando ou ele está no blá blá blá? E apresentar o problema de forma simples e rápida, sem explicações longas. A instrução, o que o professor pode ajudar, é durante o jogo. E aí, como é que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olhe para a bola, mantenha o foco. Se ele percebe que as pessoas estão distraídas, não estão mantendo o foco, ele vai falar, mantenha o foco. Compartilhar o quadro de cena, compartilhe a sua cena com o seu amigo. Porque, por acaso, em algum momento, pode ser que tenha um grupo de pessoas aqui jogando e um coitadinho lá na ponta. Não, aquele coitadinho lá tem que participar.
Então, compartilhe a cena com seu amigo. Compartilhe a voz com a plateia. Quem está vendo, você só tem um teatro, você só tem uma peça, que tem alguém que vai ver. Porque você vai ter com quem trocar, com quem compartilhar. Se você não tiver isso, se você achar que a plateia é algo inexistente, então não tem função. Então tem que compartilhar com essa plateia. Tá dando para ouvir? Compartilhe a sua voz com a plateia. Ouça a minha voz, ouça as coisas que eu estou falando, mas continua jogando, continua concentrado. Porque a primeira tendência até nossa de adulto é: o que você falou mesmo? Ah, não. Continuar jogando, continuar mantendo foco. Os times, quando tem jogos, tem que ser separados de forma... no livro ela cita de forma numérica, mas tem muitas formas da gente separar time. É que assim, é quebrar a panelinha. Porque quando a gente está no meio de um grupo, a nossa tendência é ir para próximo das pessoas que a gente conhece. E aí o que acontece? Você só interage com aquelas mesmas pessoas, mantém aquela mesma panelinha e você não forma um grupo harmonioso. Então, se você separar de forma aleatória, você força a pessoa a interagir com outras pessoas que talvez de outra forma não pudesse acontecer. Não dar fórmulas. E uma coisa que eu acho interessante, não ficar dando rótulos. Tipo, coloque postação de voz. Mantenha a postura, não fica tentando de dar rótulo. É compartilhar. Por quê? Porque isso não, o rótulo não é o mais importante. Principalmente quando você está lidando com crianças, às vezes ela tem que ter um nível de abstração muito alto para entender algumas coisas técnicas. E isso não é a questão. O que ela tem que compreender é o compartilhar, é o cooperar. Sempre quando se fala em teatro, para escola e para crianças, o foco é a cooperação, a compartilhação. E aí tem jogos 250, acho que é alguma coisa assim, de jogos teatrais nesse livro e muitos nesse. Para quem vai trabalhar em escola, quem tem foco em educação, esse é o mais adequado. E tem vários tipos de jogos. Todos, lógico, para você aprender a trabalhar em cima de um palco, a de alguma forma fazer teatro, de uma forma não tão diretiva. E a autora separa pelos tipos. Os que vão desenvolver consciência sensorial, os que vão trabalhar o seu corpo, porque quando você trabalha teatro, você trabalha jogos, de forma geral, você está trabalhando o seu corpo, ritmo, você tem que ter consciência do corpo. De transformação. Quando eu li isso daqui, quando eu trabalhei, eu falei, nossa, eu sou levemente sistemática. Quando eu li esse negócio de transformação, tornando o invisível em visível, eu falei, puxa, que coisa estranha. Mas porque muitas vezes você está porque é o tipo de coisa que a gente faz quando trabalha com teatro. E quando você vai ler a teoria, você fala, nossa, nunca tinha pensado que era tudo isso, que tinha por detrás disso. Às vezes você está numa peça, você vai atender telefone, você pega o telefone. Você está pegando, você está tornando visível o que é invisível. É diferente de você fingir estar falando no telefone. Então, ou então você pode ter um jogo de futebol com uma bola que não é visível às pessoas. Mas dependendo da forma como você põe isso em cima do palco, que você joga com as pessoas, o público vai ver, mesmo que elas não estejam presentes. Então, você tornar visível ao público coisas que não estão visíveis. Lógico que tem toda uma teoria filosófica por trás disso. Mas, assim, a ideia sempre é tornar visível ao público coisas que você não tateia. Como parte de um todo, jogos de espelho, jogos que trabalham a questão do onde, quem e o quê. O que são esses jogos para você formar? Onde está acontecendo a peça? Qual é o seu personagem? O que ele vai fazer? Você não está ali à toa, entendeu? Então é um personagem que vai comunicar algo. Comunicando com blablação. Estímulo múltiplo. Jogos para trabalhar diferentes mídias, no caso rádio, televisão e filme. E tem os dois tipos de jogos que ela sempre fala que são os últimos que você trabalha com uma pessoa, que são os que trabalham emoção e personagem. Por que são os últimos? Porque você tem que ter todos os outros jogos para a pessoa desenvolver
essa sensibilidade de jogar no aqui e agora e não ficar revivendo coisas antigas. Não fazer, não viver estereótipos. A pessoa criar as situações por si mesma. Se você já for direto no personagem ou direto em jogos que trabalham com a emoção, ela vai reviver emoções antigas, ela vai viver estereótipos, ela não vai criar algo novo. A emoção tem que nascer da situação ali, daquele momento. É lógico que trabalhando com teatro, com oficinas, isso não é tão automático, ele não é tão puro, por mais que você queira manter um distanciamento. Mas você tem que ter, de repente, um foco nisso de estar um pouco desvinculado da sua vida pessoal. Porque o jogo teatral de viola spoiler, ele não é terapia. O foco dele não é fazer uma terapia das suas emoções ou da sua vida. É estar focado naquele presente momento para resolver um problema. E tem uma adaptação para a criança, que é importantíssima, que está tanto nesse livro quanto nesse. A criança com 6, 8 anos, eu acho que vou até voltar um pouquinho, que eu pulei uma parte até para entender o que eu vou falar agora, que é essencial. Opa, não está aqui, mas tudo bem. A gente fala no Gogó. Está aí no de vocês, acho que na página 3, se eu não estiver enganada. Deixa eu confirmar. Deixa eu ver a página certinha. 1, 2... Não, na página 2, desculpa. Eu fiz uma divisão nessa página 2, no último slide. Isso daí não está na formação social da mente, tá? É só para ficar mais fácil de explicar, do pensamento simbólico. E as idades, elas não são rígidas, principalmente numa sociedade onde as crianças têm diversos estímulos, como tem na nossa. A parte do pensamento simbólico, como que isso ocorre? Isso é importante para entender a adaptação que a Viola Spolin faz dos jogos teatrais para as crianças. Quando a criança ela é muito pequena, né, até 1 ano e meio, às vezes 2, mas o desenvolvimento todo dela é motor. É difícil você virar para uma criança e falar, até mesmo se você fizer uma experiência com uma criança, coloca um DVD da Xuxa que manda ela pular, feito uma louca, dançar e falar para ela, fica sentada. Você não vai dançar, você não vai pular e você não vai cantar. Fica sentada. Já falei, não, ela é motora, ela se expressa através do corpo dela, da voz dela, dançando, cantando e pulando. Para ela ver uma coisa e fazer outra, é difícil, não rola. Porque ela ainda não tem pensamento simbólico totalmente... ela não tem pensamento simbólico, está formando ainda. Aí, a partir dos 2 anos, mais ou menos, até uns 4, 5, a criança vai começar a pegar por exemplo, um travesseiro e fingir que está brincando com a boneca. Ou então pegar um cavalo de pau e fingir que é um cavalo. Ela ainda não tem pensamento simbólico construído, mas ela está começando. Por quê? Esses brinquedos, fisicamente, não são parecidos com o que está representando. O travesseiro não é igual a boneca, o cabo de vassoura não é igual ao cavalo, mas tem a ver com o gesto. Permite movimentação do corpo dela, permite um gestual que lembra esses objetos e essas situações. Aí ela está começando a internalizar os significados das coisas. Ela ainda está na fase de gestão. Só para relembrar o negócio. Ela adora isso, gente. Ela adora falar. Quando a gente vai trabalhar com criança, a autora ela sugere que a gente dê alguns jogos que chamam jogos de aquecimento. Geralmente com adulto pode ser feito, mas não é uma regra. Por quê? São jogos tradicionais, sabe? De rua e viela, aquelas brincadeiras de criança, 1 ou 2 no máximo. Pra quê? O intuito é aquecer mesmo, é fazer com que aquele grupo se integre e fique pronto para os jogos teatrais propriamente ditos. Aqui a gente não vai fazer jogos de aquecimento agora, porque a Meire já pulou tudo ali no começo. Mas agora tem os jogos mesmo dos teatrais. E mesmo porque o aquecimento antes dos jogos é muito importante, porque você pode se machucar se não fizer. Eu mesmo já cheguei a fazer coisas em cena que eu saí com o pescoço assim, ó, e eu tive que fazer a peça com o pescoço todo porque me deu um problema. Então a gente tem que aquecer pescoço, fazer uns círculos para cá, para lá, aquecer. Fazer assim com os pés, soltar as mãos.
ir para baixo, desenrolar, o último é a cabeça, isso tudo para que não dê uma distensão muscular na pessoa, que é muito importante. No teatro, principalmente, que tem peças que são muito agitadas, que tem pulos, porque teatro físico tem muito isso, né? Eu não costumo muito com teatro físico, eu gosto mais do real, aquela coisa mais... aquela coisa que é mais real mesmo, que não é aquela coisa... Eu não gosto. Se tiver alguém que gosta, me desculpa, mas assim, não é muito a minha praia, né? Às vezes eu vou assistir peças de teatro, tem uma escada, eu falo, meu Deus, o que é aquela escada? Aquelas pessoas que simbolizam que aquilo é... Nossa, é complicado, mas tem que fazer um aquecimento, porque eu já vi gente assim sair travado e não conseguir voltar pro palco, ok? Eu vou fazer uns aquecimentos aqui, vou chamar meu amigo Eduardo Pereira, químico nas horas vagas. 10 anos de teatro. 10 anos de teatro. Inclusive, Eduardo, uma vez eu trabalhava na companhia de teatro Cia Santa, que é uma companhia que viaja o Brasil inteiro. Ele me assistiu, eu de Pinóquio. Ele era pequenininho, desse tamanho assim, eu era o Pinóquio, né? Era o Pinóquio ou o Pequeno Príncipe? Pequeno Príncipe, rei de menino. Mas tudo bem, vamos lá então? Eu vou fazer o espelho agora. A Tati ela vai falando a importância do espelho. Eu vou fazer uma demonstração e depois eu gostaria que viessem algumas pessoas para estar fazendo também, que é muito legal esse do espelho, tá? Só fazer um parente. Quando a gente vai trabalhar jogos teatrais com as crianças, a gente não faz, por exemplo, de um imitando o outro, porque a pessoa tem que ser original. Porém, porque isso foi dito agora, mas a gente tem que esclarecer isso, a gente não está sendo contraditório, não. A gente vai demonstrar aqui para vocês aprenderem e fazerem junto com as crianças, tá? Jogos teatrais, mas de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais direcionada, tá bom? Esse jogo, ele precisa muito de concentração, porque a pessoa depende muito da outra para dar certo, senão não dá. E a importância dos jogos de espelho que eles vão fazer é a concentração, prestar atenção ao outro, estar conectado ao outro. Sempre olho no olho, você não desvia o olho para lugar nenhum. É bem legal mesmo, tanto que quando a gente faz isso com criança, a gente pode fazer uma fila de um lado e a outra do outro e fazer. E não é um simples imitar, é você estar sintonizado com a outra pessoa, olho no olho, é uma ligação mesmo. Então, quem quer fazer? Vem, Cíntia. Preciso de alguém para fazer com a Cíntia. Lembra, concentração, olho no olho. O olho não segue a mão, é sempre olho no olho. É aí que você vai exercitar o seu olho no olho. Aí que é o estar conectado com a outra pessoa. A mão dela tá solta, Cíntia. Aí. Concentração. Mantenha o foco. E procurem não falar aqui só para não tirar a atenção deles, tá bom? Obrigada. Compartilha com um amigo.
Você que manda. Você que escolheu. É um jogo, gente. Vai ter momentos que é um e tem momentos que é outro. Eu acaba quando você só que é sempre olho no olho. Foco, foco no olho, foco no objetivo. Mas agora vem aquela avaliação coletiva. Elas não tiveram foco? Não? Mas elas não fizeram tudo assim em sintonia? Então, mais ou menos. Mas teve um momento. Então, Eu também tentei. estavam pelo menos tentando ter um foco no objetivo, que já é muita coisa, gente. Oh. Agora a gente vai fazer um barco, que inclusive a Tati citou na palestra. O barco é o seguinte, o barco está no meio do rio ou do mar. A postação de voz aqui é boa. Vem cá, Ju. Então, imaginem que aqui tem um barco, certo? Ele é grande, só que ele está com problema. Se você não fizer com que ele se equilibre ali, você vai virar ele e você vai cair. Então, o que você precisa para ter esse foco aqui? Não deixe o barco afundar. Entenderam? Isso daí, gente, é legal com uma sala mesmo, andando. Com muita gente. Aí vocês falam, anda em cima do barco. Que Vamos não lá, se vem ama. pra cá. Vamos fazer esse barco ficar com mais pessoas. Deixa o barco afundar. Vou de uma. Quer que eu vou de novo? Não! Gente, vamos experienciar, se jogar no momento. Gente, só tem 2 pessoas na sala de aula? Vem, professor, vem ajudar a fazer o barco, vem. Vem! Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá. Pode escolher. Isso, escolhe, meu. Vai escolher as voluntárias. Porque se eu vou escolher, que vai. Preciso de mais uma pessoa. Vem pra Vai lá, você. Vamos. Ó, gente, vocês vão andar pelo barco, mas o barco não pode afundar. Se ficar muito peso de um lado só, Olha, assim, esse gente. lado de vocês, então o barco vira pro lado de lá. Tem que É. entrar. E tem que andar. Vai afundar. Não vai deixar o barco afundar. O barco tá afundando pro canto. E Põe o do lado. o barco tá afundando aí. Compartilha a cena. O barco tá afundando. Ótimo. Vai afundar do lado. Aí, equilibrou. Afundou. Tem que equilibrar. Isso. Deixa a plateia ver vocês. Né? Compartilha a cena. E não deixa o barco afundar. Isso mesmo, gente. Parabéns. Parabéns. Manteve o foco. Firme e forte. Agora, fica aí, você vai fazer o próximo mesmo? Eu quero fazer o próximo. Eu vou demonstrar primeiro. Vou demonstrar primeiro para dar uma olhada. Esse é o cabo de guerra. É onde a gente... Bom, a Tati vai explicando. O cabo
ou invisível. Aquela cadeira que não sabe o pau que aparece, aquele copo, o telefone. Aqui é um cabo de guerra com uma corda aqui. Que eles têm que... Cordinha da imaginação. Compartilha com seu amigo de equipe. Aê! Agora, esse que a gente vai demonstrar agora, eu preciso de mais uma pessoa. Então vem, gente! É a vontade aqui! Esse a gente precisa de 3 para demonstrar. Vem cá, Duda. Esse aqui é o da segurança. Você tem que confiar no seu amigo. Vai, Érica! Vocês estão me ouvindo? Só um minutinho. Deixa eu demonstrar primeiro aqui. Cíntia, aqui, ó. Vamos demonstrar primeiro, depois quem quiser fazer, a gente abre aqui, tá bom? Esse é o de segurança e você tem que ter a segurança do que vai acontecer aqui. Então tem que ter muita concentração e a pessoa ela tem que confiar no amigo, certo? Vamos lá então. Porque no jogo e no teatro você tem que confiar e trocar com a pessoa que tá ali. Vamos lá. Tenha fé. É pra cá mesmo? Tá falando? Fica Imagina, Flor, ele segura você. Que delícia. Isso que é confiança. Harry. Com criança, gente, vocês podem fazer em triângulo. E eu já tive aula de teatro em que a gente fazia uma roda, um círculo de pessoas e a pessoa dizia um bobão no meio. Aê! Quem é o próximo? Outra vez! Confia. Fica dura no lugar, não saia. Harry. Tem que ter concentração, senão não dá certo. Concentra. Tá ótimo. Aê! Ó, quando a gente vai fazer isso com criança, a gente tem que considerar que a gente não tem 3 pessoas. Geralmente é uma sala de 20, né? Sendo otimista na rede pública, porque a minha tem 40, mas em todo caso. Aí que é 40 crianças de educação infantil. Agora eu Ó, preciso de a gente pode fazer, desculpa, Meire, só dando uma sugestão. Considerando que as crianças são maiores quantidade, 2 ou 3 seria talvez ideal, porque você tem que ter maior confiança. Porque se você não tiver confiança, se você não se entregar, você cai. Mas devido ao número de alunos, você pode fazer uma roda e a pessoa ficar no meio da roda para cair. É mais seguro, não tem perigo de cair. Exercita também de alguma forma a confiança, lógico, não de uma forma tão acentuada. A
será que eu vou ter que indicar os voluntários? Vem quem não veio ainda. Isso, gente, aproveita! Vem! Esse é super facinho, gente. Isso, Lidiane! Ai, corajosa! Muito bem! Vem! Quem mais? Quem não veio ainda? Rosângela, vem pra você também! Deixa você chorando, tá? Pode vir, Ana Carolina e Erika também! Gente, é sempre aconselhável fazer esses aquecimentos, esses jogos, sempre com um sapato adequado, nunca de salto, sabe? Porque isso pode machucar, tá? É sempre sapatilha, tênis ou descalço, tá? Salto alto já mexe. Mas ela quer 5. Eu vou ter que ir lá de novo. Ah, tá bom. Isso. Toda hora eu tenho que ir lá. Pagar o mico. Uma roda. Você pode brincar com crianças. Nossa, é muito bom. Tu, vem, vai, Vamos. abre. Ó, agora, deixa eu explicar. A gente vai imaginar uma bola, uma bolinha, certo? Eu vou jogar essa bola com uma delas, vou gritar numa fruta, jogo, ela pega, ela tem que fazer o ato de pegar a bola, eu grito uma fruta, vou pro lugar dela, ela vem pro meu e ela grita uma fruta e vai pro lugar da onde ela focou. Vocês entenderam? Vocês entenderam que a fruta não? Preferivelmente não repita a sua pergunta. Não, porque daí você exercita a sua criatividade, entendeu? Então vamos lá? Vamos lá? Concentração. Ninguém tá de salto? Você pode machucar o pé. Ô, Lidiane, pode tirar o sapato também. Não tirei. Ninguém vai reclamar do seu chulé, não. Ela tem chulé, gente. Ela tem chulé. Não, Lidiane. Então vamos lá. Quem começa? Ó, a bola, bolinha. Joguei a bola pra você. Você vai começar. Pegou. Vai lá. Maçã. Não, errado. Maçã! Jogou, focou e foi. Entendeu? Falar em voz alta. O nome da fruta, focou e sai pro lugar da pessoa. Maçã, e joga pra cima. Não, você joga pra pessoa que você olhou. Já corre de novo. Maçã. Mandando. Eu não vi você pegando. Vocês entenderam? Você vê, ó. Uma ação de cada vez. Maçã! Pegou. Entendeu? Que eu fui pro lugar dele e ele foi pro meu lugar. Só você que ele não. Ele não. Não, daí na hora que ele chega no meu lugar, é ele. Daí é ele que vai fazer. Entendeu? Vamos lá. Tá com você. Abacate. Uva. Vocês estão falando e correndo junto. Uva! Focou, jogou e correu. Entendeu? Vai lá. E assim, tenta não mostrar em quem você está aqui, ó. Você não pode mostrar. Você foca e a pessoa meio que não vai saber. Ah, sou eu, meu Deus. Entendeu? Morango. Não tem. Pera. Mas pra quem que você olhou? Tem que focalizar. Peguei, saí correndo. Jaca! Entenderam? Gostaram? Agora a gente vai fazer o último, que é o de improvisação. Se vocês quiserem ficar aqui, a gente já usa vocês mesmos. É assim. Dá pra participar ou só ela? Ó, vocês vão estar conversando em duas. Eduardo, dá pra participar ou só ela? Vocês vão. Esse aqui é o improviso, gente. Esse é o improviso. Pode ter uma conversa mais gente. Pode, né? Tem que aproveitar. A história é o seguinte. Foca aqui um pouquinho. A história é o seguinte. Ela vai começar uma história. Nossa, hoje eu
fui na casa da minha mãe e você não tem noção do que aconteceu. Eu vou falar, faca. Ela vai falar, tinha uma faca que estava no meu cabelo. Ela vai inventar, ela vai fazer a história no decorrer da coisa e vai focar. Se você falou o que eu falei, focou pra ela, ela continua a história assim vai. Entenderam? Entenderam? Já faz de novo que eu não entendi, desculpa. Ela vai começar uma história. E eu e Eduardo, cada hora um vai fazer, vai começar a colocar objetos na história de vocês que vocês vão acrescentar na história de vocês. Tá certo? Na hora de trocar, Como assim? começa a falar. Tipo assim, então tinha uma faca. Você falou o que eu falei, jogou pra ela. Nessa faca tinha uma melancia que eu cortei ela, daí eu falo outra palavra e ela vai inventar alguma coisa, terminar e a outra vai continuando. Entendeu? Mais ou menos. Vamos lá? Só que o telefone sem fio, você tem que falar a mesma coisa, é que você acrescenta. Isso. Vamos lá? Começando. Aí hoje eu acordei de manhã, eu tava muito bem. Ai, que dor. Sorrisal. Aí eu Tomei um tomei sorrisal. Tomei sorrisal, daí vai pra você. Tomei um sorrisal e pensei que ia melhorar, mas aí eu piorei mais. Porque Canela. canela. Não, daí você tem que falar alguma coisa com a canela. Porque falaram que era pra tomar sorrisal, eu tinha que tomar canela. E aí piorou. E aí eu tomei a canela e Ônibus. passou o ônibus e eu saí correndo do banheiro. Mas aí isso é legal, eu queria que Pegar o ônibus. focou. Vai, Tita. É do ônibus ainda? Não perde o foco. Vamos lá. Ela perdeu o ônibus. Ai, eu perdi o ônibus. Eu fiquei sentada na calçada, chorei feito uma criancinha. Xixi. Mas me deu uma vontade de fazer xixi. Aí eu saí correndo, fui pro bar, fiz xixi, tomei um vinho. Tá bom. Tomei Ótimo. um pirulito. Ai, mas na verdade o xixi não saiu. O que saiu foi outra coisa. Focou. Eu tive que ir no banheiro de novo. Cachorro. E meu cachorro começou a latir. E deu pra ouvir. E o cachorro latindo e o barulho do cocô saindo. Abacaxi. Mas aí o moço passou na rua fazendo, olha o abacaxi, quem quer um abacaxi? E eu fui correndo, eu quero um abacaxi, porque o abacaxi é bom pra segurar a caganeira, a dor de estômago. Gente, por hoje foi só. Eu pensei que alguém ia fazer, mas tudo bem, não tem problema, só no mesmo, né? Gente, queria agradecer a Cíntia, que nos convidou o nosso grupo para estar aqui trazendo a palestra para vocês. E a gente também se divertiu muito aqui com vocês. Eu queria agradecer ao professor Pascoal, que é uma graça de pessoa, que recebeu a gente com muito carinho. E a gente está aí, se precisar de mais alguma coisa, de mais algum tema, a gente elabora aqui e traz aqui para vocês. Queria agradecer o Eduardo Pereira, que é um amigão meu, que trabalha comigo também nas horas que ele pode, né? Porque virou químico, já viu, né? A Tati também, que é assim, uma pessoa que ela se aprofunda muito no que ela fala. Eu gosto muito dela, tanto como atriz e como palestreira. Promovida. Existe essa palavra, professor? Eu acabei de inventar, tá bom? E queria agradecer ao Max também, que está sempre com a gente aí. Quem não sabe, ele é meu marido, embora não pareça, ele é meu marido, tá meu bem? Cíntia, fica quietinha pra gente gostar mais de você. Chamada de velha, não me chamar, não pode. Eu tô brincando, te amo, viu? Gente, muito obrigada, viu? Desculpem qualquer coisa aí, tá? Qualquer dúvida, manda e-mail, tem os indicadores aí na apostila de vocês. A gente está aqui para esclarecer as dúvidas, tá bom?